para começar a primeira pergunta que temos aqui do nosso fórum, que vem da Rita Alexandra, que nos diz como em Portugal nas licenciaturas as mulheres se situam significativamente acima da média dos homens, 21,7% para 15,5% em 2020, e embora sejam em áreas como educação, saúde e bem-estar, humanidades, artes, pergunta ela, não haverá no futuro a possibilidade de igualdade de género estar mais perto do que esperamos? Será que não devemos começar a chamar todas as pessoas para todos os tipos de cursos? A desigualdade não começa aí? Pronto, ela deixa também aqui outro desafio, mas eu se calhar deixamos para depois, que eu penso que isto tem a ver com o gráfico da Inês, onde ela pergunta se existem dados sobre desigualdade de género em trabalhadores com deficiência ou incapacidade. Mas isso deixamos para depois. Lídia, se calhar deixava o desafio de começares a resposta. Obviamente que a pergunta é para todos, portanto, a seguir deixo o microfone aberto também para a Leonor e para a Inês. Bom, eu agradeço a pergunta e de resto é uma pergunta e uma observação bastante que é muito pertinente e que me lembra da minha passagem por empresas e estive num departamento, de consultoria, em que nós tínhamos uns colegas que são data scientists, portanto, cientistas de dados, e para os objetivos de igualdade de género ou de diversidade na empresa estavam bastante aquém, porque as candidaturas que lhes apareciam normalmente eram do sexo masculino. E isso levou à empresa, eu posso fazer publicidade porque é público, trabalhei na Deloitte, e a Deloitte começou um programa de levar às escolas a ciência dos dados, para poder assim cativar mais alunos e alunas, mas em particular com um grande enfoque para as alunas, porque de facto ainda continua a haver uma certa tendência para a escolha de determinadas profissões específicas que nem sempre são profissões mais ligadas à tecnologia ou à ciência em geral, mas portanto também começa a haver essa preocupação, e há uma série de outras iniciativas que nos vão chegando até fora do espaço europeu. Estou-me a lembrar no continente africano e na Índia também, as grandes empresas tecnológicas, a Google, por exemplo, tem também um grande programa de incentivo à formação, desde logo à formação e depois à formação em ciência e em tecnologia, com um grande enfoque então aqui para cativar e para atrair também o sexo feminino a participar e a ter como outras oportunidades também, que é assim que eu vejo, mais oportunidades na área, nas várias áreas do saber. E portanto lembro-me desse exemplo em concreto e lembro-me e estou-me agora a lembrar de uma outra conversa, mais no domínio político, e aqui há de facto um grande déficit de representação feminina, por exemplo, no grupo parlamentar do PPE, do grupo que faço parte. A presidência é composta, eu penso que é por 14 ou 12 membros, portanto, com o presidente e depois com os vice-presidentes da bancada, e nós neste momento, eu acho que no máximo teremos 4 mulheres. Mas são 4 porque aquelas que se apresentam a eleições também são sempre muito poucas. E o mesmo se passa também na representação feminina no partido. Portanto, há o grupo parlamentar, depois há o partido e o PPE, e muitas vezes o secretário-geral já me disse: bem, eu de facto gostava de ter mais diversidade na presidência, mas para isso é preciso que os partidos nos mandem candidaturas de mulheres, para nós podermos assim escolher de uma forma mais enfim, mais flexível. E portanto tem
isto para chegar ao ponto de tem que ser criadas então as condições para depois se efetivar a presença feminina nestas áreas, nas áreas do saber ou nas áreas da sociedade que continuam a ser de certa forma, não diria controladas nem manipuladas, mas frequentadas mais pelo sexo masculino. Portanto, dizer também que talvez não faça sentido, bem, eu tenho uma opinião relativamente crítica no que diz respeito às cotas. Eu acho que as cotas fazem sentido de forma transitória. Na política não diria, não vejo com tão bons olhos uma certa imposição no setor privado. Enfim, ainda não tenho pensado muitas vezes sobre o assunto, ainda não tenho uma opinião fechada. Aliás, eu não tenho uma opinião fechada sobre nada, porque as pessoas, nós vamos crescendo e aprendendo e, portanto, vamos adaptando. Mas na questão, naquilo que diz respeito aos cursos, às licenciaturas e aos mestrados, tem havido cada vez mais essa preocupação, não só, e que eu acho que é uma preocupação saudável, do lado, em particular, das empresas, nos seus objetivos internos, tentarem contornar e tentarem ir à procura desses perfis que por circunstâncias pela própria realidade e pela nossa própria essência trazem um aporte específico também a essas empresas. E, portanto, eu acho que é de salutar e eu acho que há aqui, que tem que haver uma certa também desmistificação de que as mulheres procuram mais a área das humanidades e os homens procuram mais a área das ciências e da tecnologia, e portanto eu acho que há aqui toda esta abordagem integrada na sociedade que começa a operar e depois que se começa a materializar também em mais perfis, em mais diversidade, na procura de determinadas profissões. Portanto, eu acho que é uma questão de tempo, porque ainda por cima os indicadores dão a entender que as mulheres são melhores alunas e portanto, podem vir a tirar proveito no médio prazo desse facto, e portanto, aqui serem também concorrentes, e a competição é saudável. Portanto, eu acho que, mas tem que haver, eu acho que não pode haver demasiadas imposições. Eu acho que tem que haver um desbloqueio para poder haver mais oportunidades e para poder haver mais escolha. E nesse caso, eu creio que estamos num bom caminho, ainda abaixo do que seria desejável, ou num nível que ainda não é o ideal, mas deixava-vos estes dois exemplos em como é preciso de facto criarmos aqui uma atmosfera que permita o acesso, que desmistifique e que permita o acesso a estas áreas pelo sexo feminino e pelo sexo masculino, mas uma vez que há um déficit ainda, mas que pelo menos haja liberdade. E eu acho que isso é muito importante, haja liberdade das mulheres e dos homens de poderem escolher aquilo que as satisfaz. Mas do lado das instituições e das organizações, acho que tem sido um trabalho muito interessante, e que eu pelo menos tenho tido a oportunidade também de testemunhar e de fazer parte dele, portanto eu creio que o caminho é por aqui. Obrigado, Lídia. Dionor, não pedindo, obviamente, aqui um exercício de síntese, o que acha sobre esta questão que nos foi colocada aqui. Há, de facto, cursos para meninos e cursos para meninas, utilizando assim uma expressão mais antiga, ou é uma tendência natural de género? Claro que não há cursos para homens ou masculinos ou femininos. Eu acho que houve, e isso ainda nos marca hoje. Eu vou-vos dar um exemplo. O meu marido é engenheiro mecânico e tirou o curso no técnico e só havia uma mulher no curso dele.
Hoje isso já não se passa e já há mais mulheres. Agora, tendo elas as maiores médias, podem escolher os cursos, porque eu acho que isto tem a ver um pouco, aliás é dito, eu não tenho provas científicas como devem calcular, mas pela experiência pessoal, até como mãe, tenho um rapaz e uma rapariga, de facto as mulheres atingem a maturidade mais cedo, isso não há dúvida, tendo 2, então compara-se muito, muito bem. Quando chegam à entrada da faculdade, estão com mais maturidade, têm notas melhores, podem escolher os cursos. Agora, isto eu penso que é uma coisa que se vai esbater e que as empresas têm que abrir as portas para entrar, de facto, estas mulheres que vão para os cursos, e depois tem que haver a mentalidade, se calhar ainda há eu quase que não acredito que hoje possa haver pais, mas se calhar há, que estejam a conduzir cursos femininos e cursos masculinos. Eu, de facto, não é a minha realidade. Agora, de facto, as empresas, eu acho que há aqui um condicionante ainda que é o trabalho de casa que é atribuído à mulher. O trabalho de cuidadora dos filhos, dos próprios pais, é atribuído à mulher. E eu penso que isto vai ter que ser resolvido precisamente com a independência delas e com o poder económico, pagando-lhes o suficiente para poder haver pessoas que ajudem em casa. Porque mesmo agora que foi aqui falado, não sei, já por uma das colegas, claro que a pandemia vem alterar as coisas. Não ficará nada igual, na minha opinião. E o teletrabalho vai ser uma realidade. Agora, as mulheres sofreram muito com este teletrabalho, porque tinham que trabalhar e tinham que ter os filhos em casa. Isto não foi fácil, eu assisti partilhei com algumas mulheres, ou partilharam comigo, a dificuldade que era, porque ou tem alguém que ajude, ou então é muito difícil, quando os filhos não estão em casa, não estão na escola e estão em casa, é um duplo trabalho. E é isto que eu acho que nós não queremos deixar de ser mães, não queremos deixar, ninguém quer deixar de ser cuidadoras, não quer, mas isto está de facto muito atribuído, esta responsabilidade à mulher, e eu acho que é esta mentalidade também que se tem que mudar, e não há dúvida que quando alcançarem um salário igual, alcançarem os topos tal como os homens, têm poder económico e terão que ter ajuda em casa, porque senão eu acho que há super mulheres, mas isto tem que deixar, porque de facto, e os homens eu acho que também há uma mentalidade diferente. No meu tempo não sabiam fazer nada, os meus filhos já sabem fazer. Portanto, isto é todo um processo evolutivo que tem que haver. E as mulheres também têm que ir ganhando. E os homens têm que ir respeitando. Eu acho que tem que haver aqui um respeito mútuo. Têm que ganhar, e as empresas têm que deixar de não admitir mulheres porque elas são mães. Eu vou-lhe dizer que na minha empresa é uma festa quando nasce alguma criança. Eu também queria dizer, porque alguém falou nos jovens, eu defendo muito os jovens. Para velhota basto eu. E eu sou a mais idosa da empresa. E o meu principal preocupação é não bloquear os novos. Os jovens são muito bons, digo-vos. Os jovens vêm dar uma dinâmica às empresas, vêm trazer os conhecimentos da tecnologia que nós não temos no passado, e uma modernização, e os jovens junto com a experiência é algo maravilhoso. Eu só admito neste momento jovens. Estão a trabalhar em conjunto com os meus filhos, porque nós somos uma empresa familiar. E eu tenho os melhores, podem crer, colaboradores. E são jovens.
E eu tenho esta preocupação e, portanto, acho que isto vai ter, as mulheres têm que ter as condições para poderem ser líderes e poderem estar à frente dos cargos sem estarem com a preocupação que não têm aonde os filhos ficarem, que não podem... Quer dizer, isto foi criado, de facto, na sociedade, uma responsabilidade tal à mulher que ela ainda hoje não se liberta dela mesma jovem. E é isto que eu acho que nós temos todos de fazer um caminho. Eu, de facto, fui uma felizarda nesse aspecto porque, pronto, e eu acho que é este caminho que vai levar a que haja a tal igualdade. Nós não queremos, eu detesto o Dia da Mulher e também não quero que haja o Dia do Homem. É o que posso dizer. Muito obrigado, Leonor, pelo mais um ótimo testemunho. Inês, eu acho que se calhar era justo incluir, até porque já começámos a falar e tinha aqui, era um pouco a minha segunda pergunta, que tinha aqui de uma participante nossa, pergunta a Joana Calisto. A diferença salarial é efetivamente evidente. Julgo que a crise de 2011 veio penalizar as mulheres em termos da atual pandemia e ao home office, quando já falámos aqui um bocadinho, são também as mulheres que ainda lidam maioritariamente com os deveres escolares dos filhos, o emprego e o trabalho doméstico. Eu se calhar pedia-te para incluires um pouco também, porque entretanto a Leonor também falou um pouco disso, e para além da questão dos cursos, dos cursos e as saídas, porque também me estou a pensar que o Covid também se calhar vai dizimar muitos destes cursos que foram tirados no passado, não só nas mulheres, para todos, mas se calhar estes de ciência podem estar aqui alguns exemplos desses. Pedia para incluir, se calhar, um pouco incorporares estes fatores na tua resposta. Obrigado. Ok, obrigada, Luís. Olha, eu acho que isto são ótimas perguntas e este debate é especialmente interessante nesta fase do Covid, porque eu acho que muitas pessoas, e eu também, incluo-me no grupo de pessoas que achava que havia muitas coisas que já estavam ultrapassadas e depois vem a Covid e de repente percebemos que afinal as coisas não estão ultrapassadas. Eu acho que há um bocadinho esse fator de surpresa, pelo menos não em minha casa, e eu aí tenho que dizer, que tive todo o apoio possível e imaginário do meu marido. Aliás, eu acho que na divisão das tarefas, eu desconfio que ele está com mais tarefas neste momento domésticas do que eu, porque coitado, ele até já não sabe para onde é que se há de virar, e durante a pandemia foi um bocadinho assim. Nós partilhámos, mas claramente, mas bastante bem dividido, e se calhar até com mais trabalho para ele. Portanto, tive um apoio extraordinário. Mas nem toda a gente teve, e nem toda a gente teve, isto nem sequer é uma questão de instrução ou de nível de educação, e eu estou a pensar nisto porquê? Porque eu também estou a fazer o doutoramento, então vou acompanhando algumas coisas académicas. A produção científica das mulheres em termos de papers durante os primeiros confinamentos baixou uma barbaridade. Nós estamos a falar de pessoas com nível de doutoramento, pós-doutoramento, pessoas que já tiveram uma vida profissional, que têm uma vida académica de estudo e de ciência, e portanto uma pessoa imaginaria que depois, quando chega a estas alturas, a coisa é dividida, não é? E elas não têm que ficar a fazer tudo. Mas o facto é que a produção científica das mulheres caiu a pique, foi praticamente inexistente durante a pandemia, durante uns meses. Deixaram de trabalhar, sobretudo no mundo académico, em que havia menos, talvez, há menos pressão em um dietista, não é preciso fazer aquele paper naquele momento, houve a tentação de pronto, olha, eu posso ficar e fica para depois. Só que o fica para depois quer dizer que as mulheres já levam com uns meses de atraso e depois acumulam os meses e depois tiveram os filhos, também ficaram em casa e depois passado um tempo já passaram 3 anos e elas viram os homens a passar-lhes à frente, até no mundo académico, não é? Que se tornaram professores mais cedo e depois têm aquelas carreiras, não é? Associados, etc. Pronto, por isso a pandemia eu acho que vai revelar isto também, não é? Coisas que eu achava que na minha geração, que já não era assim, pronto, olha, de facto, se calhar na minha geração ainda não é bem assim. Em minha casa, felizmente, não é, mas noutras é. E é, se calhar, por motivos muito válidos, eu não critico, porque acho que isto é o... Mas, de facto, isso não facilita a vida das mulheres, isso é verdade. Eu peço desculpa, e a culpabilização que as mulheres utilizam? Sim.
porque não podem dar apoio. Esta culpabilização acho que vem de trás, e que nós, mesmo as mais jovens, não se conseguem libertar. Como eu dizia, eu ainda não ouvi ninguém dizer aquele filho tem problemas porque o pai não deu apoio. É sempre a mãe. E nós assumimos uma culpabilização que eu acho que temos que nos libertar dela. É verdade. E sobretudo os jovens, eu falo aqui na minha geração, falo em mim própria, porque também, com certeza que eu sou, como eu já referi, sou uma das felizardas da minha geração, porque tive um pai e um marido, e tenho um marido que foi habituado a ver a mãe trabalhar, portanto também já era professora e isso veio ajudar imenso, e para a maneira de ser dele. Mas mesmo assim, quando alguma coisa corre mal com os filhos, nós temos uma culpabilização que os homens não têm. E isto é cultural, e isto vem de trás, e eu ainda hoje noto nos jovens, não sei se vocês notam, mas eu noto nas jovens, e até das que trabalham para mim, uma culpabilização enorme. E até às vezes vêm falar, porque o filho ou a filha tem más notas, e será que eu não estou a dar o apoio que devo? Será que não sei o quê? Nunca põem a questão. Será que o pai não está a dar? Será que isto de facto está interiorizado na mulher? Sim, Leonor, eu posso mesmo falar nas jovens. Eu tenho 3 filhos. E penso que se calhar mesmo nas mais evoluídas intelectualmente. Está de acordo ou não comigo? Eu vou-lhe dizer, eu tenho 3 filhos e o mais pequenino tem 6 anos, vai fazer 7 agora para a semana. E isso da culpabilização, e não posso dizer, tenho todo o apoio possível de imaginar em casa, do resto da família. Eu sinto-me permanentemente culpada de não estar, porque não estou a deitar, ou porque quando estive no Parlamento durante uns anos fui deputada, e cada vez que tinha que sair, e saía muito, que fui deputada por Viseu, e eu ia muito a Viseu. Ok, não faço, mas enfim, eu de facto fui muito a Viseu. E cada vez que estava fora eram facadas, eu sentia-me permanentemente... pronto, e portanto sim, eu acho que há muito... Eu sinto nas minhas funcionárias ainda hoje, mesmo quadros superiores. Completamente. E com a pandemia, pronto, sempre que há quarentena ou sempre que a escola fecha, são elas que vão para casa. Pois é. Pronto, exatamente. Mas para falar então sobre o tema da educação, e para terminar e passar a outro tema que o Luís queira, ou que tenha surgido nas perguntas, sobre a educação, eu acho que é muito engraçado, de facto, nós aqui em casa fazemos um esforço muito grande para incentivar as nossas filhas para as cadeiras científicas, até agora não tem corrido muito bem. Mas pronto, não é por falta de incentivo, eu acho que aliás nós incentivamos tanto que elas já estão a ficar um bocado com horror àquilo e portanto se calhar vamos fazer outra coisa qualquer, só para nós pararmos de chatear. Mas... nós incentivamos muito, mas de facto, eu a certa altura, eu digo isto porque há um vídeo muito engraçado do Neil deGrasse Tyson, é um cientista muito conhecido, é um cientista de cor e que a certa altura fez até um programa que saiu cá em Portugal sobre o espaço e sobre a origem do mundo e foi muito interessante. E o Neil deGrasse Tyson uma vez perguntaram-lhe isso, porque é que as mulheres, há um vídeo muito engraçado sobre isso, porque é que as mulheres não vêm para as carreiras científicas, onde têm mais salários e pronto, os salários são melhores e a vida e tal. Porque é que não há mais mulheres? Será que é uma tendência das mulheres a terem menos interesse? Será que há uma explicação qualquer fisiológica ou psicológica que explica que as mulheres têm tendências para outras coisas? E ele deu uma resposta muito engraçada. É possível, e eu não sei, se há, eu não sei. Mas antes de pensarmos nas respostas fisiológicas e psicológicas que podem justificar que as mulheres não queiram entrar nas carreiras científicas, se calhar vamos tirar todas as barreiras sociais. E depois podemos falar sobre essas. E deu o exemplo dele, que ele passou, ele é hoje em dia um grande cientista, um dos maiores cientistas e de divulgação de ciência. Na área especificamente do espaço, que ainda por cima é uma área complicadíssima, e foi difícil de entrar, porque todo o sítio, todas as escolas por onde ele passava e dizia, e ele sabia o que queria, eu quero estudar o espaço, desde muito pequeno. Todos os professores diziam, mas se não queres ir para o desporto? Porque na América as pessoas de cor, os homens sobretudo, são muito incentivados para fazer desporto, porque acho, pronto, eu acho que tu se calhar eras boa no basquete. Ele, não, eu quero estudar o espaço. E portanto ele conta que, e mesmo assim teve pessoas que o ajudaram, mas ele conta isto, que mesmo as pessoas que o ajudaram estavam sempre
surpreendidas com o que ele queria fazer e tentavam dizer, não, mas é melhor ires fazer basquete, depois pensas nisso. E, portanto, eu acho que é um bocadinho isto. Nós vamos primeiro retirar todo... É capaz de haver uma explicação qualquer, mas vamos primeiro tentar fazer o trabalho de casa. Nós, se calhar, não estamos a fazer um bom trabalho, nós estamos a esforçar muito cá em casa. Não sei se vamos conseguir, mas é fazer o trabalho de casa, literalmente, e incentivar as mulheres na ciência. Eu já não posso pôr mais filmes de mulheres a falarem sobre ciência neste momento, já está, esgotei, elas já não me podem ouvir. Mas acho que é importante. Eu sou economista, há muito poucas mulheres a fazerem economia. É verdade nas consultoras, mas é verdade na economia. E eu não percebo porquê também, de facto, mas é verdade. Portanto, aí há muito também para fazer. Há quem diga que é por causa da matemática. Talvez. Eu ouvi muitas vezes este comentário. Por isso que estou a Bom, eu depois agora... Por acaso eu ia referir que hoje estão aqui duas economistas, não é? Portanto, até bate um bocado a regra. Olha, eu queria só então juntar aqui, porque há aqui mais duas perguntas, mas parece-me que podíamos arrumar isto, até porque também já estamos perto do nosso final, passa rápido, mas acho que vale a pena incluir. Eu tenho aqui duas perguntas que são mais ou menos semelhantes e eu queria incluí-las um bocadinho num tema que é olhar um bocadinho para o futuro e deixar ouvir a vossa opinião numa última ronda. Portanto, eu acho que vou terminar aqui o período das perguntas. Eu tenho duas perguntas que vou juntá-las. Uma da Paula Soeiro, que nos refere aqui um dado que nós já referimos no início da nossa sessão e que diz: o Fórum Económico Mundial prevê mais de 200 anos para atingir a igualdade económica entre géneros, que medidas podem ser tomadas pela UE para reduzir este obstáculo de igualdade plena. Portanto, isto depois depende das fontes. Eu citei também aqui uma que é a PwC, que fala de 124, haverá várias projeções neste sentido. E depois tenho outra pergunta também da Laura Lisboa, e que eu acho que, apesar de não parecer, vai um bocadinho no mesmo sentido. Ela pergunta quanto tempo vamos demorar a libertarmos deste espírito de Estado Novo. Portanto, isto é um bocadinho naquela lógica de que a geração que vive atualmente, apesar de ter nascido depois, já ter nascido em liberdade, portanto, fora dos vícios, digamos, mais castradores das liberdades de género, são pessoas que viveram também sobre essa educação. E, portanto, o meu desafio era juntar aqui um bocadinho estas duas perguntas e perguntar-lhes um bocadinho sobre o futuro. Se veem estas estimativas que nós vemos de mais 100 anos até se atingir o pleno igualdade como manifestamente exageradas, se a Europa vai conseguir, se vocês veem que a Europa vai conseguir implementar medidas de política pública que permitam uma mudança cultural também nas empresas, mas sobretudo porque vimos aqui, sobretudo com os testemunhos da Leonor, que vive muito nesse mundo empresarial, que tem a ver com... É difícil mudar as coisas, mesmo que venha com uma diretiva de Bruxelas, né? As realidades têm factos diferentes. E se dentro da especificidade portuguesa, este nosso ciclo, esta nossa jovem democracia, não é? Depois de 60 agora eu sou mais de 60 anos, pelo menos, e acho que estou certo, de um regime sectarista, é algo que ainda vai levar mais tempo a libertar do que, por exemplo, noutro país europeu. Pronto, é um bocadinho a deixar-vos aqui um bocadinho a abertura para falarem um bocadinho sobre o futuro dentro destes dois desafios que estas duas ouvintes nos deixaram. Lídia, se calhar começava por ti, para agarrares as notas de fecho. Bom, eu acho, eu não queria nada, não queria repetir com aquilo que já disse no início. Eu acho que tem havido aqui um motor do lado, em particular, da Comissão Europeia, no que diz respeito às questões de igualdade e de igualdade de género em particular, e que eu acho que tem desencadeado uma série de processos e de reflexões em cada Estado-membro que vão ao encontro desta maior diversidade, que eu acho que é fundamental, porque é na diversidade que encontramos e que geramos riqueza. Isso não é só do ponto de vista do género, mas também até mesmo do ponto de vista
do ponto de vista cultural, enfim, há vários estudos que indicam que quanto mais diversidade temos em locais de trabalho, que também são potenciadores de geração de mais riqueza. E portanto eu acho que parece-me que ao nível das políticas públicas emanadas da União Europeia, o caminho ou melhor, os objetivos estão bem traçados. O que me parece que merece alguma reflexão e algum debate e, sobretudo, consequência é depois se os Estados-membros de facto seguem e acompanham esses desígnios, esses objetivos maiores de igualdade de género. E aqui recuperar algumas coisas que a Inês explanou com as infografias que foi partilhando, é que, em particular no que diz respeito a Portugal, continua a haver um certo gap e portanto que não está tão bem qualificado com outros países europeus. Mas a mim parece-me que também tem que ver com esta discrepância, também tem que ver lá está, com a composição do tecido empresarial e das próprias organizações, das questões históricas associadas a todo este processo que leva algum tempo. E portanto, eu falava do esqueleto, do esqueleto empresarial das pequenas e médias empresas e portanto de haver ainda uma certa liderança masculina, mas que eu creio que tem, de certa forma, ao longo do tempo acompanhado estes objetivos em termos de políticas públicas, e que vão ao encontro de maior igualdade de género. E, portanto, eu creio que ainda há aqui muito por fazer e a Leonor tocou também nos pontos nevrálgicos de circunstâncias ainda de desigualdade, e que tem que ver com todos os mecanismos de apoio, de suporte à possibilidade de gestão familiar, de gestão da vida no trabalho. O exemplo que a Inês deu, e que eu por acaso não conhecia, mas acaba por ser bastante ilustrativo das dificuldades ainda existentes na conjugação entre a vida familiar e a vida do trabalho, a produção de artigos científicos ter diminuído bastante durante o período da pandemia, publicado por autoras, portanto por elementos do sexo feminino, ter decrescido tanto, significa que há aqui ainda uma grande carga em termos de gestão familiar, das tarefas domésticas, que ainda recai sobre as mulheres, mas que eu acho que acaba por ser uma questão, acabam por ser questões também geracionais. Eu falo tenho muitos amigos que hoje já estão casados, amigos e amigas que já estão casados, e que há poucas semanas, por acaso, um casal amigo meu teve a primeira filhota. E portanto eu tenho muitos amigos nascidos todos em 91 que este ano vão ter muitos filhos, e portanto nós estávamos a conversar sobre como é que se gera a vida familiar, quem faz o quê. Isso, por um lado, a minha experiência mostrou sempre que de facto a minha mãe fazia-se, não fazia mais, mas tinha determinadas tarefas alocadas. Hoje em dia essas tarefas já não estão necessariamente alocadas ao sexo feminino. E portanto, por isso é que eu digo que eu acho que acaba por ser aqui uma questão geracional, e que segue uma determinada evolução,
E portanto essa divisão da mãe cozinha e, arruma, e passa a roupa, hoje acho que começa a transformar-se, e isto pelo exemplo dos meus amigos, em que de facto não há tanto essa divisão, é uma coisa muito mais voluntária, se quisermos, talvez seja isso, e menos, e portanto mais partilhada. Mas é claro que também ainda é uma realidade que bebe muito da educação e da experiência familiar de cada um, mas que me parece que será dirimida ao longo do tempo. De facto, as questões e aqui uma palavra de apreço, porque eu não estou certa, Inês, se terás dito isto assim, ou se eu também terei lido em alguns dos artigos e estudos que têm sido publicados, os profissionais médicos, os profissionais de saúde, a grande maioria são mulheres, e de facto a pandemia trouxe aqui um conjunto de desafios, quando os profissionais de saúde foram colocados na linha da frente. Como é que se consegue gerir depois também esta carga que a gestão familiar aporta, e portanto deixando sempre o peso da responsabilidade parece que recai ou manifestou-se mais nas mulheres, e portanto eu acho que ao longo do tempo a questão do teletrabalho, a questão do suporte, dos mecanismos de apoio para as famílias poderem ter famílias e poderem ter filhos, é algo ainda deficitária em Portugal, que deve e tem de acompanhar a estratégia portanto, pelo menos cumprir com os objetivos que são traçados para as próximas décadas, e eu acho que já não há muitas desculpas para não termos para Portugal não ter esse cuidado. Não nos esqueçamos também, eu não queria tanto associar ou exclusivamente associar também à questão demográfica, mas o facto de nós termos um país extremamente envelhecido é explicativo, é uma consequência também desta falta de suporte que existe, e como eu dizia, tudo isto está interligado, e portanto, se de facto as famílias, se homens e mulheres não têm forma de poder gerir a sua vida familiar e a sua vida profissional, em que lhes permita preencher as suas aspirações pessoais por falta de apoios, por falta de suporte, isso, claro, depois condiciona a própria renovação das gerações e enfim, tem essas consequências. E, portanto, isto também tem a ver com igualdade de género, a meu ver, e, portanto, se por um lado há as tais diretrizes, os tais objetivos comuns das estratégias, se por outro lado há realidades culturais específicas, depois, por outro lado, também tem que haver a resposta da parte dos governos nacionais, das regiões, das comunidades, que, enfim, criem as condições para que as sociedades, de facto, possam atingir uma verdadeira igualdade de género, ou uma, de facto, igualdade de género, que me parece ainda, enfim, parece-me em situação de evolução, mas ainda talvez aquém do que seria desejável, mas não nos esqueçamos também da questão geracional, que eu acho que aqui também tem algum peso, e portanto são todos problemas que merecem respostas, e que infelizmente em Portugal nós ouvimos muita, não queria dizer conversa fiada, mas já houve tempo suficiente para se fazer diferente, a opção tem sido não o fazer, e portanto eu creio que há aqui uma responsabilidade política por alguns maus índices, ou por alguns maus indicadores em matéria de igualdade de género que Portugal continua a apresentar, e que portanto merece aqui uma reflexão e uma consequência política diferente daquela que nós temos vindo a verificar. E de resto dar aqui uma palavra de saudação
aos empresários e às empresas em Portugal que têm também cada vez mais aderido e correspondido às ambições de diversidade e de igualdade de género, que eu acho que são de salutar. Temos que continuar a trabalhar para, na política, também apresentarmos bons resultados e para cada vez mais mitigarmos esta questão de determinada pessoa estar num determinado lugar porque é mulher ou porque é homem. Eu acho que nós temos pessoas de tanta qualidade, indivíduos de tanta qualidade, que temos que de facto caminhar para dirimir estas questões que às vezes são questiúnculas, e termino dizendo o seguinte: os meus colegas e as minhas colegas suecas, há uns tempos largos falávamos sobre a questão das cotas, e para eles as cotas e a igualdade de género são coisas quase, as cotas são incompatíveis com a igualdade de género. Para eles não há cotas, eles dizem, bem, as cotas são virtuais. Porquê que um homem tem que ser preterido por causa de uma mulher, e porquê que uma mulher tem que ser preterida por causa de um homem? Isso não faz sentido nenhum, mas eles têm muito esta questão das cotas virtuais. Cotas para quê? Não é preciso cotas. Temos que dar a oportunidade a cada um individualmente de preencher as suas aspirações pessoais. Eu acho que nesse aspecto é um espírito bastante liberal, mas que é um espírito que eu gostava um dia que Portugal também experimentasse. E, portanto, eu creio que é isso, que são esses os grandes desafios. É uma questão complexa, integrada, mas que merece uma resposta política que até hoje, pelo menos nos últimos 6 anos, não se tem verificado. Obrigado, Lídia. Foi um gosto ouvir-te. Leonor, que tal? Como é que vamos acabar isto? Vamos levar mais 10 a 5 décadas a reduzir portanto, os padrões culturais nas empresas, aquilo que enfrentou durante a sua história de vida e de luta que hoje nos transmitiu aqui nos seus testemunhos, vai ser mais rápido para as próximas gerações do que levou até agora, até 2020? Qual é a sua impressão sobre isto? Eu espero que sim. Acho que a sociedade é uma grande mudança, as coisas hoje são todas mais rápidas e forçosamente eu também acredito que terá que haver uma evolução e penso que vai ser mais uma vez se calhar as mulheres a ganharem esse espaço, se elas estão a tirar cursos superiores, se elas vão para as empresas e se afirmam e dão resultados. Os empresários têm que forçosamente também terem horizontes diferentes e terem que acreditar e verem as vantagens que há na diversidade e em haver homens e mulheres. Eu acho que é um grande complemento e, portanto, eu tenho muita esperança nesta juventude. Agora, não há dúvida que tem que haver um acompanhamento social para que isto tudo aconteça. E isso, eu, enfim, dizia que também há aqui uma responsabilidade política de quem consegue dar voz a quem não a tem, que tem que haver respostas, tem que haver sítios onde as crianças possam estar, tem que haver também, nós não falámos aqui, mas não podemos esquecer a responsabilidade que é os idosos, que nós somos uma sociedade, de facto, um país envelhecido, e quem é que fica com os idosos? E quem é que toma? E qual é o esforço que muitas também filhas e filhos fazem para poder cuidar dos idosos? Onde é que está a resposta também da sociedade a isso? Portanto, há aqui vários problemas. É o problema, não há dúvida, da criança, das tarefas, e nós que precisamos tanto que tenham crianças, precisamos de renovar a nossa sociedade, queremos que ela seja jovem, e as mães não podem ter muitos filhos, porque de facto ou os avós tomam conta e ficam sobrecarregadíssimos, quando já também deviam ter o seu espaço, e isto acontece. Eu tenho colegas que se reformaram e ficaram completamente subcarregadas com os netos, que é pior do que estarem a trabalhar. Embora muito gostem dos netos, é uma saturação, é um cansaço. Quando deviam ter o seu espaço de lazer e o seu espaço para poder aproveitar esse tempo que trabalharam, não o podem porque têm que dar ajuda aos netos. E eu tenho casos desses. E, portanto, de amigas
E portanto, lá, está, lá estou eu a falar de amigas e não porque não falo de amigos, pronto. E depois também tem uma subcarga com os seus pais, com os idosos. Não há respostas também sociais que possam ajudar a que haja esta igualdade e que as próprias empresas não tenham problemas em admitir uma mulher porque ela vai ser mãe. Isso é que eu acho que é terrível, porque nós precisamos de crianças, nós precisamos de uma sociedade renovada. Portanto, acho que faz parte quem teve a coragem de ser político, de estar nos seus partidos, que eu acho que é preciso muita coragem, façam-se ouvir, sobretudo dando voz àquelas mulheres que não a têm, e reivindicando e alertando, de facto, para as dificuldades que há, que são muitas. Se há para as crianças, para os idosos ainda pior. E ter um idoso é outra culpabilidade. Não consigo tratar da minha mãe, não consigo tratar do meu pai, não tenho tempo. É outra culpabilidade para a mulher. E depois, acreditem, eu passei e, enfim, tenho a agradecer muito a minha situação e eu fui das pessoas que pude manter o caso da minha mãe em casa, mas sabem, a maioria das pessoas não pode, sequer economicamente. Eu tinha 4 pessoas para poder ter a minha mãe em casa. Isto não é fácil. Não é um vencimento médio e até superior que consegue manter uma situação dessas. Eu agradeço sempre, todos os dias, ter tido essa hipótese. Falo da minha mãe porque o meu pai está que morreu de repente. E eu assisto, e hoje eu também, eu sinto uma grande responsabilidade social por aquilo que me tem acontecido na minha empresa, em mim própria, e portanto, sempre que posso, tenho projetos de responsabilidade social e também ajudo outros familiares que vivem pior do que eu, e alguns são os idosos. É, de facto, uma grande falha na nossa sociedade. Eu agora puxei isto, embora se fale que eu penso que vamos ter uma sociedade com mais jovens, mais capazes e mais igualitária. Agora, para tudo isto, é preciso também a sociedade acompanhe. As empresas, eu acho que as mulheres vão ganhar lá o seu espaço, porque elas vão manifestar os seus conhecimentos, vão manifestar as suas capacidades. E os empresários também se vão renovando, vão tendo as gerações mais novas. Eu, neste momento, estou numa passagem para a minha filha, por exemplo, vai ser outra mulher. Eu também tenho um filho, mas ele é informático e só quer o computador, eu não lhe posso fazer mais do que isso. É a minha filha que é a lutadora e é ela que eu estou a passar a mensagem. Ela também quer pessoas da idade dela, ela tirou gestão. Eu acho que as novas sociedades, os novos empresários são mais bem preparados do que os antigos também. Eu acho que também há aqui a formação dos próprios empresários, a renovação dos próprios empresários. E eu acho que vão ser os mais jovens. Os mais jovens vão ter outra abertura também para a igualdade de géneros, forçosamente. E depois as mulheres vão demonstrar aquilo. Agora, a sociedade, os apoios sociais, a responsabilidade social tem que também acompanhar tudo isto. Não é só as empresas, não é só a capacidade das mulheres, não é só... senão, senão eu acho que ao a querer se tornar independentes, a querer tornar-se grandes empresárias ou grandes gestoras, ficam mais subcarregadas do que se calhar estava a minha mãe que estava em casa. Porque, além de terem que ser donas de casa, mães, filhas, boas, grandes profissionais para se afirmarem, têm toda uma carga em cima que não as ajuda. E eu acho que é isto, se nós pensarmos nas nossas escolas também, nos horários que elas têm. Por exemplo, e isso foi visto agora com a pandemia, não houve capacidade de as instituições poderem ajudar. Ia tudo para casa. Pronto. Foi o fechar, foi o... E isto, está bem que ninguém estava preparado para uma pandemia. Eu acho que ninguém vai ficar igual. Nós somos a geração que passou por várias coisas. Eu então sou a geração que passou por tudo. E eu acho que temos que pensar e temos que antecipar
também, e aqui eu faço um apelo às pessoas que eu muito admiro, que estão na política, neste caso até partidária, porque nós fazemos política diariamente na nossa vida, que façam-se ouvir para ver se todos em conjunto conseguimos mudar a nossa sociedade, mas eu vejo, eu sou uma animadora, eu sou muito positiva, portanto eu vejo-a com mais igualdade. Desculpem, mas esta é de facto um pouco a minha visão e acredito nela. Acredito que a minha filha vai ter muito menos dificuldades do que eu. Pronto, eu acredito muito nos jovens e, portanto, eles vão se afirmar. Agora, o que todas as outras estruturas acompanham, senão ficamos vítimas de nós próprios com a independência. Muito obrigado, Leonor, pelo raciocínio e pelas palavras. Portanto, temos aqui, obviamente, uma convicção muito grande de que conseguiremos reduzir isto muito mais rapidamente do que aquilo que são as estimativas. Esse é também o meu desafio final para a Inês, que é obviamente que lhe deixe isso. Portanto, como mais analista, nós fomos sempre habituados a bater as expectativas, não é? Sempre sair das expectativas do mercado. O que é que tu achas sobre esta questão? Achas que aqui também vamos conseguir bater as estimativas e ter um caminho mais curto? Bom, que estas políticas europeias e nacionais podem ajudar? Eu acho que há um caminho feito e é bem possível que a coisa agora, a partir de agora, enfim, a segunda teoria económica não deveria ser a partir de agora mais rápido, porque já partimos de uma base bastante elevada, e a segunda teoria do desenvolvimento, à medida que nos vamos aproximando do objetivo, o progresso é mais lento. Isso, enfim, mas tirando estas questões, enfim, que já são puramente teóricas e nem sequer sei se se aplicam ao caso aqui específico que estamos a tratar, e talvez em jeito de conclusão, e para terminar, eu estou aqui a olhar para a Lídia, já é meia-noite em Bruxelas e não sei se amanhã há feriado e portanto, mas então só em jeito de conclusão rapidamente, é fácil, há coisas que estão ao nosso alcance muito facilmente e às vezes são coisas que não são muito óbvias. Eu estou a pensar, por exemplo, nós na altura no Parlamento há uns anos aprovámos uma medida que era o quociente, aliás, foi o anterior governo do PSD que tinha aprovado uma medida que era o quociente familiar. E o quociente familiar era uma coisa muito simples, fazia com que o IRS, eu sinto muito isso, porque tenho 3 filhos, não é? Que o IRS que acabava por haver uma espécie de quociente, como se em vez de dividir por 2, portanto um casal que tem 2 pessoas a ganhar, depois em vez de dividir por 2, dividia-se por cada criança também contava para o IRS e portanto acabava por fazer uma maior igualdade transversal entre as pessoas, porque em Portugal ter filhos é só para as pessoas que querem empobrecer hoje em dia, não? Claro. É um facto, financeiramente é muito difícil. E isso ajudava várias coisas, melhorava a demografia, ajudava em particular, incentivava, porque isto é muito importante, incentivar as pessoas que estão ali na fronteira dos benefícios a trabalhar. E muitas vezes são as mulheres que estão ali na fronteira dos benefícios e portanto não vão trabalhar. Portanto, é isso, essas pequenas coisas que não é muito difícil mudar, é só preciso vontade e é preciso dinheiro, e nós também há muito tempo não temos dinheiro para nada, portanto enfim, é difícil. Mas há coisas que é possível fazer. E depois também tem uma nota positiva no sentido em que Portugal não é dos piores países, isso também é preciso ter consciência. Eu, por exemplo, eu acho que um grande exemplo de desenvolvimento que é a Alemanha tem das taxas mais baixas de empregabilidade das mulheres, que é uma coisa que eu sempre achei chocante, mas tenho familiares na Alemanha em que a minha cunhada especificamente é médica e é um escândalo, é praticamente a única. Ia só dizer uma coisa, é verdade aquilo que dizes sobre a Alemanha e mesmo, por exemplo, em termos de teletrabalho, nós às vezes achamos que Portugal é dos países menos preparados, mas a pandemia provou que até países como a Alemanha também tiveram muita dificuldade em adaptarem-se ao teletrabalho porque não têm essa tradição de teletrabalho sequer. E portanto houve um impulso grande. Portugal conseguiu se adaptar muito à custa dos empresários que de resto tiveram que fazer uma grande parte desse esforço, mas países como a Alemanha, que muitas vezes nós achamos que são os exemplos, também eles não tinham sequer grande tradição de teletrabalho. Eu vinha dizer que mesmo os empresários que não concordavam com o teletrabalho, eu sinto que agora estão rendidos a tal e que até acham que mesmo depois da pandemia, que é uma situação para repensar, porque
acabam por também ter eles próprios menos despesas, o funcionário perde muito menos tempo nas deslocações e pode ser uma mais-valia. Não há dúvida que o mal, o caso da pandemia, há sempre alguma evolução que vem atrás. Porque eu tenho ouvido mesmo e sei, de alguns empresários que não concordavam. Eu nunca tinha pensado no assunto, se quer que vos diga, e hoje vejo perfeitamente que é possível, e é possível nós estarmos hoje aqui e, sei lá, mesmo em reuniões, tantas reuniões que as pessoas vão, por exemplo, à minha empresa, que é de Lisboa, não deixa de não ser uma grande deslocação para se fazer uma reunião, quando agora vimos que a podemos fazer perfeitamente através das novas tecnologias, não é? E isto foi só devido à pandemia que começou a ser feito. Eu posso vos dizer que e hoje vejo umas vantagens. Não sou eu que digo, mas não é preciso vir cá, nós fazemos uma videoconferência, fazemos o não sei o quê. Isto, não há dúvida que nós já não vamos ficar iguais. Isto traz-nos mudanças, há aspectos negativos, claro que sim, mas também nada fica igual. E é nesta luta que eu acho que vem evolução e que também vem igualdade e que vem forçosamente uma mudança na sociedade, e eu sou, como digo, muito otimista, ela terá que ser melhor. Obrigado às três pelas vossas conclusões. Agradecer desde já a vossa participação. Acho que a tertúlia foi muito rica, quer em termos daquilo que era a questão temática, de falarmos um pouco sobre os desafios da desigualdade na questão do emprego para os próximos anos, mas também em termos das histórias pessoais